E aí, galera, após a vitória do Ceará diante do Botafogo de Ribeirão Preto aqui no Castelão, foi aqui nesse microfone que falou o Guto Ferreira, foi aqui que ele concedeu sua coletiva. Aqui está o banner do clube aonde ele esteve e a cadeira em que ele estava sentado para conversar com a imprensa. É claro que havia muitos questionamentos para o Guto e ele falou sobre muitas questões ligadas a essa vitória que fez com que ele tenha talvez um pouco mais de tranquilidade, certamente sim, para trabalhar nesses 10 dias antes do Ceará enfrentar o Mirassol, voltando a jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro ponto é que o Guto finalmente teve o seu encontro com a torcida. Ele falava tanto, né? Esteve aqui na pandemia, venceu vários jogos, mas não tinha a torcida ao seu lado. Por quê? Porque os torcedores, em meio à pandemia, estavam em casa, obviamente, não poderiam vir às partidas. E quando tudo isso acabou, eis que Guto Ferreira já não era mais o técnico do Ceará. Por isso, ele está feliz em ter essa sua primeira vitória diante da torcida. Cara, foi muito bom, cara. Carinho muito grande do torcedor. Primeiro, torcida mesmo 9h30 da noite, mesmo a gente não estando num bom momento. Deu quanto? Quase batendo 20 mil. Né? Então, se você colocar esse público a hora que nós desgancharmos, e nós vamos desganchar, e eu acho que ele tem que vir junto antes, né? Aqueles que faltaram, eu tenho certeza que a gente fazendo um bom jogo, independente da gente fazer um bom jogo, mas nós vamos fazer um bom jogo em Mirassol, e aí na sequência eles vão vir para nos empurrar ainda mais. E é a esperança de tê-los aqui vibrando, como esses que vieram, tenho certeza que saíram felizes, como eu estou feliz nesse momento. Né? Carinho muito grande do torcedor. No final estavam cantando a musiquinha. Vamos ver onde vai rolar o rodízio, né? Mas eu estou um pouquinho de dieta também, mas eu acho que o que vale mesmo é o carinho, é uma emoção, estar dirigindo o Ceará é muito bom, é uma situação assim de quando você passa por um clube e você consegue realizar um bom trabalho, e quando você volta você quer realizar um trabalho ainda melhor, principalmente quando você recebe o carinho, né? E eu comento com as pessoas, eu acho que eu me identifico muito com a maneira do cearense ser alto astral, positivo, brincalhão, né? Eu me identifico muito com isso. Por isso que eu adoro Fortaleza, eu adoro trabalhar no Ceará. Perdão, torcedor do Ceará, eu adoro a capital do Ceará, né? E eu adoro o Estado, eu adoro o povo cearense, e lógico que eu gosto muito do carinho que eu tenho, né? Surreal, é uma coisa assim que não tem como de explicar, né? É só sentir mesmo. Não foi um encontro assim com um número pleno de torcedores do Ceará. O próprio Guto contou na coletiva essa questão, né? Que ele esteve aqui jogando como adversário e com públicos bem maiores. Contou essa da Chapecoense, né? Que tinha cerca de 40 mil torcedores, quando a Chapecoense marca o primeiro gol, mas toma virada com o Castelão empurrando a equipe do Ceará. O Guto sabe muito bem o que significa isso. Não foi o caso hoje, não foi o caso nessa partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Ceará tinha 19.383 pagantes, ainda assim, um público que eu entendo como muito, muito bom, se a gente levar em consideração a campanha que o Ceará faz nessa Série B e, sobretudo, esse momento da Série B. O Ceará já esteve num momento melhor, já esteve num momento de vitórias em sequência ou de jogos em sequência sem derrota. Dessa vez o Ceará vinha de uma sequência, além de 4 derrotas, com mudança de treinador e na última partida, com treinador novo, já o Guto Ferreira, perdendo o jogo para o Sport em Recife. Então, um balde de água fria no torcedor que fica pensando, mudou de treinador
e não deu jeito, a equipe continuou jogando mal, continuou perdendo a partida ou perdendo as partidas. Se bem que com o Guto só foi uma derrota, veio esse jogo contra o Botafogo e a vitória. 19.383 pagantes, 45 pessoas de público não pagante, nós tivemos ao total de 19.428 pessoas no Castelão, uma renda de R$ 182.853. Menos mal que o Guto pôde já provar um pouco aí da essência da torcida do Ceará, embora, como ele mesmo disse, conta aí, ou pensa aí num público lá para os 40, 50 mil. Vai depender muito dele e do grupo dele. Se o Ceará chega no momento em brigar, em que estiver brigando pelo G4, certamente ele coloca esse público. Se estivermos numa reta final, onde é vencer e subir, é vencer e conseguir o acesso, o Castelão será pequeno. O número de assentos do Castelão será inferior ao número de pessoas que vão querer estar no estádio naquele dia. Então a capacidade máxima do Castelão vai com certeza estar colocada à disposição, e o torcedor que for mais rápido vai poder assistir aquela partida. A da briga pelo retorno à Série A, se ela houver, e aí vai depender muito do Guto e do seu grupo de atletas. Em relação a outras questões, ele foi colocado aqui em algumas perguntas sobre opções que ele fez. Já no final, perguntou-se sobre Jean Carlos, por exemplo, e ele falou da opção pelo Chay, um jogador que pisa na área, né, que faz o overlap, que recebe a bola ali do atacante de lado, que faz aquela jogada, e ele disse que precisava disso. E em relação a Thiago Painhoçá e Lacerda, porque eles jogaram, o Guto falou da confiança dos dois, deles já terem jogado juntos com ele, e dele conhecer os dois atletas, e que isso foi uma condição importante para que ele escalasse. Guto está chegando no Ceará, Guto não conhece todo o grupo, o Guto foi para aqueles atletas que ele tem mais confiança, foi isso que deu para perceber nas respostas dele dentro da coletiva. Ainda falando sobre o Thiago Painhoçá, ele saiu no final do jogo, parecia estar sentindo câimbras, mas segundo o Guto realmente era um cansaço muscular. Há algum tempo ele teve um problema nas panturrilhas, o Thiago Painhoçá. Ficou fora, inclusive, de algumas partidas. Então, deve ter a ver com isso, essa questão do cansaço muscular que o Thiago estava sentindo. O William Formiga também saiu por isso, e o Guto explicou que não tem questão clínica, ou seja, de lesão, contusão por lesão. Não foi esse o caso. A questão é mesmo de desgaste. E ele falou, inclusive, uma questão que ainda não se tinha tocado aqui no Ceará, que o William Formiga tem um problema de desgaste. Então, é uma questão física dele, né? Não é uma questão porque ele treina mais ou porque treina menos. É uma questão física dele, e que sequências de jogos trazem esse desgaste. E lembrem-se que, depois que voltou de contusão, o William Formiga jogou as últimas 3 partidas com a equipe do Ceará. O Guto vai ter algum tempo, não é o tempo de uma pré-temporada, de uma intertemporada, mas é um tempo bem legal. Este domingo, imaginemos, né, o Ceará não joga porque jogou na sexta-feira, vai jogar só no outro domingo. Então o Ceará tem esses dias, aí 9 dias, vamos dizer, de trabalho para o Guto Ferreira, e ele diz que descanso também é trabalho, então vai dar um descanso para os atletas, vai ter a condição de trabalhar. Ele meio que organizou como é que vai ser essa agenda, ele foi bem didático, dando informações de como vai ser esse trabalho, mas eu perguntei para ele depois o que era mais importante nesse trabalho, e ele falou de melhorar algumas valências. É claro que ele não quis dizer quais, ele disse que tem algumas coisas a melhorar, e ele vai trabalhar com isso, vai trabalhar nisso, valências, mas que ele não quis dizer quais. Contudo, ele disse que tem que trabalhar algumas coisas táticas. Tem questões ofensivas, mas tem principalmente questões defensivas e questões de saída de bola. Ele contou que trabalhou a saída de bola com 3, mas que em um momento do jogo o Ceará precisava sair com 4, quando foi abafado pelo ataque da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. E aí não teve tempo para fazer esse trabalho, o Ceará teve dificuldades. Então ele vai fazer esse tipo de saída com 3, treinar também com 4, quer dizer, trabalhar um pouco mais a saída com 3, com 4 e outros tipos de saída para que não fique uma equipe limitada na hora de tentar sair com a bola diante dos ataques ou da marcação que será feita pelo adversário.
Eu também perguntei para ele sobre a estreia do atacante Bissoli. O Guto respondeu assim. Bissoli. Eu acho que o Bissoli dispensa qualquer tipo de comentário, né? Um cara que teve o ano passado 14 gols na Série A, se eu não estiver errado, na Série A, né? Um jogador de boa técnica, demonstrou hoje, um jogador de velocidade. Ainda um detalhe, né, que praticamente não jogou esse primeiro semestre, então nós temos que ter um carinho muito grande com ele, de saber utilizar ele até ele atingir novamente aquele lastro físico, né, de poder jogar. E mesmo quando atingir, vai ser meramente impossível jogar 5, 6, 7 partidas em sequência, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Tem como. O futebol moderno não permite mais isso, né? Por isso que nós temos que ter grupo. Então, a gente vai gerindo isso também dentro das nossas possibilidades, da melhor maneira possível, e eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Foi uma impressão pequena sobre o Bissoli, né? Não teve tanto tempo em campo. O Guto já tinha uma ideia, porque ele já tinha um conhecimento do jogador, e alguns treinos também. Mas ele, claro, precisa ver um pouco mais. A gente também precisa ver. Agora, a impressão que eu tive do Bissoli, a forma como a bola chegava, ele conseguia sair das marcações, dando fluência ao jogo, me chamou a atenção. Eu fiquei numa dúvida, será que era porque era o final do jogo, ele novinho em campo e os adversários não, e isso facilitou? Bem, pode ser, mas de qualquer forma me mostrou alguma tranquilidade, alguma técnica e alguma inteligência tática para trabalhar dessa forma e para não ser tão acossado pelos adversários. Porque eu lembro de Vitor Gabriel e Nicolas o tempo todo sendo acossados pelos adversários. Mas, mais uma vez, ressaltar, eles estavam em início de jogos jogando contra atletas que também estavam em início. Ou no final dos jogos, jogando contra atletas com o mesmo tempo de jogo deles. É diferente, o Bissoli estava contra uma defesa que estava lá desde o começo, e ele entrando no segundo tempo da partida. Precisamos ver mais, mas a minha impressão é que ele tem um grau técnico superior. A minha impressão é que ele vem para brigar já para tentar ser um titular na equipe do Ceará. De qualquer forma, a partir de agora, o Guto tem tempo também para ver quem será titular na zaga, no meio, no ataque. E como vocês ouviram ele falar aí sobre o Bissoli, ele é inteligente, sabe que o atleta não atuou nessa temporada ainda, que esse é o primeiro jogo do Bissoli em 2023 e que se um atleta desse for colocado numa carga física muito forte, a tendência é contusão, né? O corpo não suporta e a resposta é departamento médico, que o Ceará não quer. Então precisa ter uma certa tranquilidade, mas parece ser um atleta que vai ajudar muito ofensivamente a equipe do Ceará. E o Guto também falou sobre essa semana, que foi uma semana onde a torcida estava muito chateada, o Ceará tinha perdido para o Sport, eram 4 jogos já sem vitória nessa Série B, começava a olhar para cima e ver uma distância de 8 pontos para o G4, uma distância muito grande, e os torcedores foram ao Vovozão conversar com os atletas. O Guto também falou sobre isso, disse que tudo que os torcedores disseram, eles tinham certa razão na questão da cobrança, mas que ele gostou muito porque na hora que eles precisaram, o Ceará precisou, os atletas precisaram, ele, Guto, como treinador, do apoio da torcida no estádio, esse apoio veio, esse apoio aconteceu e ele não viu vaias durante todo o jogo. Houve vaias na hora das escalações e os mais vaiados, acho que foram muito bem no jogo, que foram os 2 zagueiros, o Thiago Paiunçá e o Lacerda. Como eu falei hoje, como eu falei no jogo, né, na Jangadeiro Band News, no Futebolês, o Thiago fez uma partida praticamente irrepreensível. Até falta, quando ele fez na hora certa. Ele não cometeu erros. Em outras partidas, ele vinha cometendo muitos erros. O primeiro gol do Sport saiu de um erro que ele tentou dominar uma bola e cedeu ao adversário. Mas nessa partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Thiago Paiunçá fez uma partida perfeita para um zagueiro, irrepreensível enquanto esteve em campo, e o Lacerda também foi muito bem enquanto esteve em campo. É claro que o Guto está em paz, né? Foi vitória, ele estava feliz e já chegou aqui brincando com o seu bonequinho. Eu deixo aí vocês com o Guto Ferreira
brincando com esse bonequinho, enquanto a gente apura mais informações para sempre trazer informações para vocês dessa preparação do Ceará. Agora, para o confronto contra o Mirassol. No próximo final de semana, o Ceará vai ao interior de São Paulo enfrentar o Mirassol na busca de mais pontos importantes dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Não deixe de ir lá e fazer aquilo que a gente pede, deixar o like, se inscrever no nosso canal para que estejamos juntos debatendo essas coisas que são do Ceará Sporting Clube e que a equipe está buscando dentro dessa Série B do Brasileiro. O principal delas, o retorno à Série A, e a gente tentando fazer a cobertura da melhor forma possível. Valeu!